Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não falava inglês. E aí eu comecei a estudar com professores americanos, inclusive, mas eu não conseguia aprender porque eu não gostava do método. Eu não conseguia entender primeiro o que eles falavam, né, que eles estavam me ensinando. E eram muito maçantes, sabe? Método de escola, né? E você já sabe como que é. Aí depois de 3 anos, eu conheci a Carol, que é a minha professora de inglês. E eu me apaixonei pelo método dela. Ensina inglês com frases prontas, expressões prontas. Inglês com... Você aprende inglês com séries, com filmes, com músicas. Então é um jeito muito divertido, sabe, de aprender. E eu posso comprovar que o inglês que ela ensina é o inglês falado nos Estados Unidos, tá? Quando eu comecei a fazer as aulas dela, eu falava, gente, é isso mesmo, eles falam isso aqui. E eu nunca tinha ouvido antes. Às vezes eu falava, nossa, eu já ouvi isso, mas eu não sabia o que significava. Então, assim, começou a fazer muito mais sentido pra mim. Ela não pediu pra fazer isso, eu tô falando, assim, de coração mesmo. Se você tem interesse em fazer um curso de inglês, eu indico de olhos fechados a minha professora. É a melhor que eu já vi. Improved my listening and my speaking. Can you believe that? Before I couldn't talk to someone. Nowadays I can. I can talk to someone. I can ask someone. When I watch the Moana just in English, I was very, very, very happy. My name is Ana Paula. I tried many times to learn in English by the traditional method, and it didn't work. The FTT, I say there's a great chance to really learn in English in a practical, simple, in a motivated way. The content is fantastic. Impossible not to learn. How are you guys? First of all, I'm Gugari. My name is Roger. I'm 32 years old. I'm from Rio de Janeiro, but I live in Cuiabá. I'm married. Anyway, that's all. Learn English so I can travel abroad, talk to people, and have a great experience. I thought I'd never be able to speak English, but here I am. Make my dream come true. Olá, pessoal! Olha eu aqui fazendo mais uma aula para vocês. Se você nunca viu nada meu, não sabe como é, o que acontece? Os meus alunos, vocês acabaram de ver aí o resultado, né, dos meus alunos, alguns alunos falando inglês e tudo mais. Os meus alunos, eles têm o que eu chamo de efeito FTT. FTT é o meu método, tá, gente? O efeito FTT consiste em lógica, organização e método para você aprender a falar inglês de verdade, tá? Então, se você tiver essa tríade, você consegue realmente falar inglês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carol, eu sou professora de inglês, né, há mais de 10 anos, e eu sou a criadora do meu próprio método, da minha própria metodologia, que é o FTT, que é isso que eu vou te apresentar aqui na aula de hoje, tá? Durante esses 10 anos, eu montei essa metodologia de acordo com as dificuldades dos alunos. E é por isso que o meu método, ele traz tantos resultados de fala, né? Eu não sei se vocês ouviram aí no começo da aula, a Nia contando, né, sobre a saga dela de estudar inglês no exterior, né, de ir para o exterior, morar no exterior, não falar inglês. E a metodologia FTT foi realmente o que fez ela destravar, assim como outros milhares de alunos. Hoje nós temos mais de 2.000 alunos, né, dentro dos meus cursos. Então, o método FTT traz muito resultado. Como funciona a metodologia FTT? Então, a gente tem 3 grandes pilares dentro do meu método. O primeiro pilar são os chunks of language, que são estruturas prontas, onde a gente vai estudar, memorizar aquela estrutura toda para depois falar. Então, isso ajuda a gente no processo de speaking, ou seja, no processo da fala. Gente, dentro do método FTT, dentro da minha metodologia, toda vez que você pensa em português, você traduz rapidamente, mentalmente e fala em inglês. A gente trabalha a favor desse processo cerebral, que é o processo do speaking. Então, é exatamente nisso
que o meu método é focado. Ele é focado em você conseguir fazer esse processo de pensar em português, traduzir mentalmente e falar inglês o mais rápido possível, tá? Então, para a gente conquistar isso, eu ensino primeiro os chunks of language, essas estruturas prontas, em que a gente vai pensar na estrutura inteira, traduzir mentalmente e falar. Depois, eu facilito a pronúncia, que é o segundo pilar, tá, do método. Eu facilito a pronúncia e o entendimento dos nativos com o Imbromation, que é a minha técnica facilitada de pronúncia e listening. Então, se você não aprender a entender tudo junto, conectado, como o inglês é falado na vida real, você nunca vai entender os nativos. E se você também não tiver uma boa pronúncia em inglês, ninguém vai te entender. Então, você precisa casar esses dois para gerar uma conversação, certo? E o terceiro pilar do meu método, a gente faz prática com treino voltado 100% para a fala, tá? Então, por quê? Porque é aquilo que eu falei do processo mental. A gente trabalha o tempo todo dentro do meu curso o processo mental do speaking. Então, o que acontece, gente? Como que é organizado o meu método? Este aqui, por exemplo, é um exemplo dos chunks. Então, os chunks são essas estruturas prontas que estão escritas em inglês, que você vai memorizar aquela estrutura inteira para poder falar. Então, por exemplo, olha a primeira frase lá. Em primeiro lugar, first of all, em primeiro lugar, o que é o Imbromation? O Imbromation é o que está escrito em amarelo abaixo. Olha o que está escrito em amarelo abaixo do que está escrito em inglês. Dá uma olhadinha aí, ó. Então, se eu escrevi first of all, eu vou falar de acordo com o que está embaixo, ó. First of all, R de porta. Tá vendo que eu coloco ali do lado para você lembrar? Olha ali, ó, my name is Carolina. Olha a terceira, but I go by. But I go by. Mas eu atendo por. Né? Então, vamos montar uma frase aqui, ó. Como é que a gente monta a frase com o método FTT? Então, first of all, my name is Carolina, but I go by Carol. Então, em primeiro lugar, meu nome é Carolina, mas eu atendo por Carol. Todo mundo me chama de Carol. Então, faz o seu aí. Faz o seu. Entra no clima aqui para você ver como é que é o método FTT. First of all, my name is Carolina, but I go by Carol. Prazer em te conhecer. Nice meeting you. Aí eu ensino dentro do curso formas alternativas que você vai ouvir no inglês da vida real. Não adianta a gente ficar só no clássico, né? Então, por exemplo, eu aprendo que de nada é you're welcome, mas tem mais 10 jeitos de falar de nada, né? Você pode ouvir no worries, no problem, anytime, don't mention it. Enfim, então quando alguém responder com algum outro, você não vai saber falar? Claro que não. No método FTT a gente aprende inglês de verdade, inglês da vida real, não é o inglês do livro que se aprende uma opção e não é ainda a opção que eles mais falam. É clássico isso acontecer, né? Então aqui, ó, na aula 1 eu já trouxe uma alternativa para o nice to meet you, que é o nice meeting you, que é uma alternativa super legal também do dia a dia que você pode usar para falar prazer em te conhecer. É só um exemplo, tá? Um print para vocês entenderem. How are you? Como você tá? Como vai você? Só que aí a gente pode trocar o you pelo ya e falar how are you? How are you? Como é que você tá? How are you? Né? Então, tudo isso é o que eu ensino dentro do método FTT. Então, a gente aprende inglês com essa organização para que a gente pense nesses chunks, nessas estruturas, memorize essas estruturas e fale a nossa frase pensando em blocos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da prova de fogo, que é essa parte que a gente treina o listening dentro do meu método. Então, por exemplo, por sinal, o que você está fazendo? Eu ensinei esses 2 chunks. Eu ensinei o por sinal, que é o by the way, e eu ensinei o que você está fazendo, que é what are you doing? Que a gente pode juntar tudo e falar what you doing? Ou, entendi, eu tenho que ir. Falou, pessoal.
Então, essa frase aqui, entendi, eu tenho que ir, falou pessoal, dentro do meu método, a gente aprende em 1, 2, 3 chunks. O entendi, I got it, gotcha, pode ser também, né? Acho que eu falei do gotcha. Gotcha, tenho que ir, I have to go, I gotta go, né? E o falou, que é um jeito de se despedir, que é o peace, que é um pouco mais gíria. Então, a gente pensa nas frases, meus alunos aprendem as frases e falam com essa naturalidade que vocês estão vendo, exatamente porque eles estão pensando o tempo todo em blocos. Então, olha isso, olha esse resultado aqui, é 1 minutinho. A Marta, olha a Marta com 5 meses de curso. Since I started learning English with Teacher Carol only 5 months ago, my English is getting better and better. Before, I couldn't talk in English. I didn't understand anything I heard in English. I couldn't even write a simple sentence in English. But now look at me. I'm here talking to you guys in English. Isn't it amazing? Gente, viram a Marta? Então, isso é um resultado de dentro do meu curso, porque a gente destrava o speaking com o método FTT. E é por isso realmente que os meus alunos têm resultado de fala. Então, por exemplo, eu peguei aqui 2 exemplos de alunos para vocês, tá? Um que é o Roger, que é um aluno que começou do zero, que inclusive passou aqui nos vídeos anteriormente, falando que ele já percebe que com pouquíssimo tempo de curso, ele já sabe muito mais do que amigos que fazem aulas em escola de inglês há anos. E gente, o que vocês vão aprender no meu curso, né? Vocês nunca viram inglês da escola, porque é totalmente diferente. A Mari, minha aluna, muito orgulho dela, essa mensagem ela me mandou quando ela estava indo para o intercâmbio dela lá em Singapura. E aí ela já começou a ver os resultados do método FTT no caminho. Ela falou, teacher, tô na primeira parada em Amsterdã e, tipo, já tô entendendo, tô conseguindo me comunicar, tô muito feliz, a minha pronúncia tá ótima, tô entendendo tudo que eles falam. Gente, existe um sentimento melhor que esse. Fala sério, você chegar no exterior, você chegar para o seu intercâmbio e ao invés de você ficar passando perrengue, você está arrasando, você está lacrando. Você está entendendo as pessoas, você está conseguindo se comunicar, você está conseguindo falar com fulano, com ciclano, com beltrano. Gente, isso é demais. É sobre isso. Falar inglês é sobre ter essa paz no coração. É sobre ter esse momento que você fala, nossa, ufa, tô entendendo todo mundo. Ai, se eu quiser viajar para tal lugar sozinho, eu posso ir? Pode. Pode. Falar inglês transforma a nossa vida. Eu não preciso ficar contando o óbvio para vocês. Transformou a minha. Se eu estou fazendo o que eu faço hoje, que é dar aula, tenho mais de 2.000 alunos, é porque eu falava inglês. Então, eu criei essa metodologia para que você também consiga falar inglês, para que você também tenha resultados efetivos. Então, ao longo dos meus anos como professora, eu fui criando uma metodologia com base nas dificuldades de vocês. Eu ia vendo que dava certo para vocês. E tanto que eu gosto de mostrar, eu faço questão de mostrar, né? Porque às vezes vocês acreditam nos professores muito charlatões por aí, né? Ai, porque eu ensino, porque o método que eu criei. Aí ele só usou aquele método com ele mesmo. Como é que dá certo para outras pessoas se ele só usou com ele mesmo? Né? Método bom precisa dar certo para um monte de gente. Então, se eu estou mostrando para vocês que dá certo com a Maria Virgínia, que dá certo com a Gladys, que dá certo com o Roger, que deu certo para a Mari, por que não vai dar certo para você? Então, esses aqui, ó, eram alguns dos meus alunos da época do presencial. Então, eu sou realmente professora de inglês há mais de 10 anos, né? Então, isso aqui, para vocês terem noção, essas pessoas, todas elas foram assim, elas aprenderam muito inglês e eu testei muita coisa nelas, porque eu fui falando, cara, aqui eles estão entendendo, putz, aqui não fez muito sentido, é melhor eu mudar a ordem de como eu estou ensinando isso aqui. E assim eu fui mudando e fui adaptando o meu método para o que eu entrego hoje. Fez sentido, galera? E hoje eu vou apresentar para vocês, depois de 10 anos,
montando o meu método. Quando eu vim para o online, gente, mais ou menos em 2018, aconteceu o seguinte, eu dava muitas aulas particulares, né? Como vocês viram ali na fotinho, eu tinha muitos alunos particulares. Os meus horários eram muito cheios. Aí eu percebia que os meus alunos em grupo, eles evoluíam muito. Eu comecei a ficar intrigada, né? Falei, nossa, por que os meus alunos do grupo estão evoluindo, inclusive, mais do que os alunos do particular no 1 a 1? Aí eu entendi que os meus alunos do grupo seguiam a minha metodologia. Os meus alunos do grupo, eles conseguiam entender, fazer acontecer por causa da metodologia, porque eles seguiam mais a metodologia, enquanto que no particular ali, eu e a pessoa, aquilo ficava muito travado, né? Ficava muito com aqueles pontos que a pessoa tinha dificuldade, a gente não ia muito para frente. Aí eu pensei, bom, se dá certo então para esses grupos presenciais, eu vou levar isso para dentro do online também. E desde 2018, eu gravo, eu regravo, eu atualizo, eu faço de tudo que vocês imaginam dentro deste curso. E eu considero hoje o que eu entrego para vocês o melhor que eu já entreguei na minha vida, né? E eu sou bem conhecida entre os alunos por entregar muita coisa além do esperado. Então, ao longo desse tempo todo, o que eu fiz? Eu montei o meu método e eu montei o caminho da fluência que eu ensino dentro do online. O caminho da fluência que eu adaptei para vocês do online. Então, eu fui colocando todas as coisas dos meus 10 anos de experiência, todas as ordens, tudo, e fui colocando no online, adaptando e pegando o feedback de vocês, lá em 2018, né, dos alunos, falando, teacher, aqui eu não entendi, aqui ficou meio... Aí eu colocava uma aula, explicava aquilo, fazia outra conexão, e assim eu montei este curso, gente, que só de aulas obrigatórias principais são mais de 150 aulas, porque é para você atingir a fluência com lacração total, com glória. Então, olha só, como funciona dentro do método FTT. Parte 1 é feita para você falar. Você destrava a conversação com a parte 1 do meu curso. A gente não foca em gramática, a gente faz exatamente o oposto da escola. A gente não foca em gramática, a gente não foca no que você não vai usar na sua conversação. A gente foca 100% na conversação. Então, o que você vai aprender na fase 1? Se você estiver começando do zero, você vai começar lá, olha lá o número 1 aí, você vai começar do nível 0, que é alfabeto, números, cores. Teacher, beleza, eu já sei um pouquinho a mais. Você pode começar do módulo 2, do 3, do 4. Aqui são todas situações, né, de conversação. Então, módulo 0 ali, alfabeto, números e cores. No módulo 2, no doisinho ali, ó, você vai aprender conversações básicas, como se virar naquela conversação do dia a dia, só com estruturas para você conseguir conversar, porque aqui a gente executa o método FTT o tempo todo. Então, ensina essas estruturas prontas para você ir destravando a fala. E é por isso que eu tenho tanto resultado dos alunos. Aí, às vezes, as pessoas falam, imagina, essa pessoa não fez só meses com você. Eu falo, fez meses comigo. Fez meses comigo para conseguir começar a destravar a fala. Porque, primeiro, no meu método, eu ensino a pessoa a falar. Eu não ensino teoria. Teoria, gente, a gente aprende quando dentro do meu curso? Na parte 2, que é onde a gente vai lapidar o que a gente já fala, certo? Então, aqui na fase 1, eu falo, destrava a conversação, sei como que eu me viro no exterior, quando eu for fazer a minha viagem, for pedir um cafezinho, eu sei me virar numa situação ali do trabalho, eu sei me apresentar em inglês, sei falar da minha família, sei falar das coisas do dia a dia, da minha rotina, né? Então, sei conversar com alguém, ter uma conversa básica ali com alguém. Se eu me perder no exterior, eu consigo me achar, porque eu mudo, a chavinha muda, destrava a fala. E na fase 2, a gente aprofunda, a gente vai lapidando, aí sim a gente vai aprender mais sobre gramática, mas é sempre com o método FTT, tá? Vocês vão ver que é bem diferente. Então, é sempre executando o meu método, mas aí sim a gente entra
profundamente em todos os pontos gramaticais, tá? Aí o Paulo falou, mas eu não sei nada de inglês. Perfeito, Paulo. Olha lá você vai começar lá do 1, que é o módulo 0, não sei nada menos 1, tá? Meu curso ele é feito para todos os níveis, mas em especial para vocês iniciantes. Porque essa parte toda aqui iniciante, inclusive a galera que entra um pouco mais avançada faz. Que fala, teacher, eu não sabia nada daquilo que você ensinou na aula 1. Não sabia. A minha aula de cores, eu ensino expressões idiomáticas que você vai ouvir nas séries e nos filmes com cores. Com os meus alunos, gente, no presencial eu fazia muita coisa, né? Eu corrigia muita coisa que eles falavam, eu ensinava de jeitos diferentes, com séries, com filme, babá. E aí eu falei, quando eu vim para online, eu falei, cara, eu tenho que trazer a experiência para o pessoal estar se sentindo dentro de uma sala de aula minha no online também. Então, como que eu resolvi isso dentro do online? Quebrei muito a cabeça para chegar nesse resultado, mas cheguei. Eu criei um grupo onde eu faço o acompanhamento de vocês, alunos. Vocês mandam áudio de tudo que vocês quiserem dentro do curso. E aí eu vou fazer esse acompanhamento, eu e os professores da minha equipe, a gente vai corrigir tudo isso para vocês, tá? Então, isso aqui é um print do grupo para vocês terem uma noção como funciona. Então, vocês vão mandando lá as dúvidas, os desafios, as pronúncias dos módulos, das aulas, e você tem a correção de tudo aquilo feita por mim e pela minha equipe. Porque a minha intenção não é que você entre no curso e aí eu falo para você, ó, se vira, tchau, boa sorte, hein? Entrou, agora é com você. Não, eu sei que vocês precisam de uma motivação, eu sei que vocês gostam de serem acompanhados, então é exatamente por isso que eu faço esse acompanhamento. E além de tudo isso, eu também queria que vocês pegassem o material e que fosse simples de estudar, né? Que fosse um material organizado. Então foi assim que eu disponibilizei o meu material, né? Ele é colocado assim visualmente muito simples de você conseguir entender. É feito para você dividir a folha no meio e estudar, né? Então você entrando no curso lá no Comece Aqui, você já vai entender como que você vai estudar os chunks. A gente coloca sempre frases de lição de casa, então cada aula tem uma apostila, cada apostila tem uma lição de casa. E a lição de casa é sempre em frases para você pensar no português, traduzir mentalmente, falar no inglês. E aí você vai destravando a fala. E aí que você vai ver nos resultados dos meus alunos. Você vai ver um aluno meu gravando em inglês, falando, bababá, babá. Você fala, caramba, meu, como assim, né? Preciso disso aí também. Com certeza esse momento vai chegar. E eu também pensei num outro tipo de aluno. Vocês veem que eu tenho conhecimento do que são vocês alunos, né, gente? Professora há mais de 10 anos. Que eu sei que é um clássico. Teacher, não tenho tempo para estudar. Então, eu facilito ao máximo. Eu falo para os alunos que eu entrego tudo mastigado para vocês. Então, eu coloco todas as listas com os chunks dentro de um aplicativo que se chama Quizlet. Vocês podem olhar depois. Eu coloco esse aplicativo exclusivo, né? Eu tenho uma conta exclusiva para os alunos, onde eu coloco o curso inteiro dentro dessas pastas para os alunos, e os alunos podem treinar jogando, que é um joguinho de combinar. Você pode jogar também com flashcards, então você pode jogar com o próprio quiz, né? Então, por exemplo, o que é sleep tight? É durma bem, né? Então, os meus alunos aprendem isso aí, ó, logo no começo do curso. E esse é um jeito simples de estudar. Eu quero vocês falando inglês, eu quero vocês fluentes no inglês. Eu quero que vocês, cara, entrem no curso hoje e mandem o depoimento de vocês daqui 4 meses destravando, falando. É isso que eu quero desejo isso para a vida de vocês. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês que as vagas do meu curso completo Free to Talk estão abertas. Ele é um curso que, se você seguir toda a minha metodologia, todo o meu planejamento, você consegue atingir a fluência em até 12 meses, tá? Por que isso é possível? Por causa do caminho da fluência que eu mostrei para vocês. Primeiro, a gente está aqui destravando a fala na parte 1,
Então, parte 1 do curso, a gente fala de verdade, começa a entender os nativos, começa a se comunicar. Parte 2 do curso, a gente vai lapidando a fluência. Cada uma delas, você pode fazer a primeira de 5 a 6 meses e a segunda de 5 a 6 meses também, tá? Então, você consegue efetivamente ter um resultado de fluência em menos de 12 meses. Sim, isso é possível. Basta você seguir a minha metodologia, fazer tudo que eu falo para você fazer dentro do curso. Então, porque, gente, tudo que eu fiz para vocês aqui no online, né, ao longo desses anos, foi pensado em agilizar o tempo de vocês. Então, foi pensado em acelerar os resultados de vocês. E a gente agiliza esse processo e a gente facilita. Então, quanto mais você faz, mais você tira proveito do meu método, do método FTT, e mais resultado você tem em menor tempo. É assim que funciona. Então, no Free to Talk, o que você encontra? Um método simples, simplificado, facilitado, para você realmente aprender a falar inglês de verdade, sair do básico, conseguir se comunicar, parar de travar. Então, você tem aulas dinâmicas e práticas, né? As minhas aulas gravadas, elas são muito dinâmicas, vocês vão gostar muito. Vocês têm aulas extras com correção de exercício. Vocês têm também o grupo dos alunos com desafios e correção de pronúncia de vocês. Você tem materiais e bônus exclusivos para realmente acelerar o seu inglês. Se você deixar de entrar agora, você vai atrasar a sua fluência com absoluta certeza. Porque daqui 3, 4 meses, com o meu método, você está com o resultado que eu acabei de mostrar para vocês, da Nia, da Ana Paula, do Roger. Aí a escolha é sua. Não escolher, gente, também é uma escolha. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Beleza, gente? Combinado? Okidoki? Então, ó, muito obrigada. Vou deixar vocês aí com o lacre dos meus alunos falando inglês. Beijos! I knew almost nothing in English. Of course, it was on Free to Talk course that I had all the English language skills developed. Today I can thank her because she made me confident in learning English. Nowadays I can negotiate with my business part. This is the best part because I can explain what I want and the way I want, and I need to explain details about the product, about the negotiation, shipment, and things like that. And I can talk and explain better now. In the past, I couldn't do it. Today, I'm in States. I'm in Lake Forest in California. I travel alone and I speak English all day. Hey, how are you guys? First of all, my name is Gladys. I'm 51 years old. I'm from Brazil and I live in Pelotas. Nowadays, I'm go-getter because I study English with teacher Carol. First of all, let me introduce myself. My name is Priscilla. Everybody calls me P. I love it. So I'm some years old. Do you know? I can't say. It is a secret. I hold a degree in dentistry. Last but not least, I've been studying online English and I've been working really hard to improve my knowledge. Improve my listening and my speaking. Can you believe that? Before I couldn't talk to someone. Nowadays I can. I can talk to someone. I can ask someone. When I watched the Moana just in English, I was very, very, very happy. Larissa, I'm 30 years old. I'm a lawyer. I live in São Paulo with my mother and the 3 dogs. I speak Portuguese, Spanish, and I've been studying English. I mean, it's a work in progress, you know? My name is Ana Paula. I tried many times to learn in English by the traditional method and it didn't work. The FTT, I say
there's a great chance to really learn in English in a practical, simple, and a motivated way. The content is fantastic. Impossible not to learn. How are you guys? First of all, I'm Gugari. My name is Roger. I'm 32 years old. I'm from Rio de Janeiro, but I live in Cuiabá. I'm married. Anyway, that's all. It sounds simple, but wasn't. Now I can go to the restaurant and order the food that I really want because before I just choose the easier food in the menu. And I remember when I got here, I started eating a lot at fast food because it was much easier for me. Order food at McDonald's, Burger King, because I had to just tell the number. I'm learning English so I can travel abroad, talk to people, and have a great experience. I thought I'd never be able to speak English, but here I am. Make my dream come true. Since I started learning English with Teacher Carol only 5 months ago, my English is getting better and better. Before, I couldn't talk in English. I didn't understand anything I heard in English. I couldn't even write a simple sentence in English. But now look at me. I'm here talking to you guys in English. Isn't it amazing?